Olá, amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito pelo nosso patrono Caio Barchuto em 1928. Hoje vamos à parábola dos trabalhadores da vinha. E nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Diz o Evangelho: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a contratar, a salariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta, da nona hora, e fez o mesmo. E cerca da 11ª hora, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo o dia desocupados? Responderam-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Aqui já antes de continuarmos, já surge uma dúvida. Caramba, o que foi contratado ficou lá 1 hora e meia, 2 horas, vai receber antes de mim, que fiquei o dia inteiro? Tem razão para isso. Nós vamos ver na sequência, nos esclarecimentos que Caibar vai fazer. Mas continuando a parábola. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado aqueles que tinham sido assalariados cerca da 11ª hora, receberam 1 denário cada um, dinheiro. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Esses últimos trabalharam somente 1 hora, eles murmuraram. Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo? Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Veja, se nós analisarmos a parábola friamente pela letra, nós vamos falar: Jesus estava louco. Como é que pode um negócio desse? Eu trabalhei lá o dia inteiro, me deu 1 denário. O outro trabalhou 1 hora e dá 1 denário também. Por que isso? Então, é muito importante que se aprofunde cada vez que ler uma parábola nos ensinamentos contidos, não na letra, mas no espírito da letra, que é o que nós vamos fazer aqui para ver agora. Então diz Caibar: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o interesse pelo trabalho, aí no livro consta desinteresse, está errado, o interesse pelo trabalho, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem dos outros por estes característicos. O mercenário trabalha pelo dinheiro,
seu único fito, objetivo. Sua única aspiração é receber o salário. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações do conhecimento humano, aos escravos do dinheiro e ao operário do progresso. Na lavoura, na indústria, nas artes, na ciência, destacam-se sempre o operário e o mercenário. E é verdade, a vida nos mostra isso contínua e constantemente. Haja vista, fazendo um parêntese, hoje quando contratamos alguém para fazer alguma coisa para nós, se nós não olharmos, o que vai acontecer? Teremos na nossa frente um operário para valer ou um mercenário? Pela qualidade do trabalho que receberemos. É impressionante, é tudo mercenário, está ali para ganhar o dinheiro, faz de qualquer jeito, quebra um piso, tem ali os ladrilhos certinho, eles tiram, na hora de ir embora, coloca de qualquer jeito, tchum, vai embora. São mercenários, não estão nem aí com qualidade. Então veja, isso é um negócio horroroso. Continuando. O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram, na época em que nos achamos, isso aqui era 1928, quando Carvalho escreveu. Agora, joga para hoje, repetir. Arranjaram, na época em que nos achamos, mais escravos do que havia arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Quando fala na seara do Cristo e poucos são os trabalhadores, antes de continuarmos, por quê? Nossa, que ensinamentos do Cristo como são bonitos, lindos. Assumimos, assimilamos e estamos pondo em prática? Esse é o grande problema. Continuando. Na parábola, pelo que se depreende, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais, da permanência do obreiro até o final. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que aqueles que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. É o que nós vamos ver aqui na sequência. Uma hora desse trabalho fez 4, 5, 10 vezes mais do que aquele que ficou o dia inteiro trabalhando só pelo dinheiro. Continuando então a dizer, aqueles que chegaram por último, se tivessem sido chamados à terceira hora, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço. Daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente aqueles que fizeram aparecer melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados e contratados. Isso é o que acontece hoje. As pessoas vão para o trabalho e não querem nem saber. Outro dia eu estava numa lanchonete tomando um lanche, de repente chegaram umas meninas do meu lado, assim, não sei quem é, sei que era de um hospital. Estavam conversando em voz alta e eu prestei atenção na conversa. Eu, quando chega alguém na minha sala, que não é nada do meu trabalho, não quero nem saber. Aí, aqui, ó. Olha o interesse. Depois quer crescer dentro da empresa, como? Que jeito? Não é, seu Agostinho? Você que tem trabalhador. Se ele não se interessa por nada, como é que você vai dar novas tarefas? Como é que eu vou pagar mais para esse empregado? Não tem. Então veja o exemplo que ele está dando para chegar aos trabalhadores da última hora da seara do Cristo. Continuando. Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação,
fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade. Quantos? Muitos, muitos. Na seara, chega-se a encontrar até os vendilhões que apregoam sua mercadoria pelos jornais, como o mercador na praça pública, sempre visando bastardos interesses, quer dizer, interesses totalmente contrários aos objetivos. Ora, são médiuns mistificadores que exploram a saúde pública, ora são gênios capazes de abalar os céus para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. Enfim, são muitos aqueles que trabalham, mas poucos aqueles que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Eu, outro dia, no trabalho espiritual, trabalhei para orientar um pastor evangélico. Foi terrível. Para ele, o que ele estava fazendo era enganar as pessoas para ganhar dinheiro. Eles gostavam do que eu falava e eu continuava falando. Eu queria o dinheiro. Ele falou? Falou para mim. E aí, foi uma conversa muito longa, inspirada pela espiritualidade. No fim, a gente conseguiu mostrar o erro que ele fez. Mas veja, está aqui, ó. Aqui acabamos de ler. São muitos os que trabalham, mas poucos aqueles que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Isso é para nós, gente, para todos nós que estamos aqui. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Isso é perigoso. Mas o que você está doutrinando? Baseado em quê? Conhecimento. Cadê o teu conhecimento? Cadê a tua vivência no dia a dia? Cadê a tua experiência para você tentar passar? Não adianta falar, não, eu vou na casa espírita, sou doutrinador, sou passista, e vai ficar a vida inteira fazendo isso. Não adianta. A doutrina é clara, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Sem instrução a mente não se abre. Nós não conseguiremos quebrar as cristalizações mentais que nos foram colocadas há milênios, quando estávamos acreditando em outras religiões. Isso, para quebrar, não é fácil. Então temos que estudar, ler, pensar, refletir. Nunca pegar uma parábola e simplesmente na letra. Tem que ir fundo. Porque isso foi dito há 2000 anos atrás, para aquele povo de acordo com os costumes daquela época. Então temos que transferir isso para hoje e interpretar para poder realmente assimilar o ensinamento. Perguntas, comentários até aqui? Então vamos em frente. Há uma outra ordem de espíritas, eu vou repetir, que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Não há dúvida de que trabalham esses obreiros, mas pode-se comparar a sua obra com aquela dos que se expõem ao ridículo, com aquela daqueles que se expõem ao ódio, à injúria, à calúnia, no largo campo da propaganda. Então veja, cuidado. Podem-se comparar os enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos e as mais das vezes improfícuos, com aqueles que sustentam aqui fora renhida luta e se batem a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram?
Finalmente, a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus. Os invejosos que cuidam mais de si próprios do que da coletividade. Os personalistas, os egoístas, que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem todas para si. Isso estamos cheios, hein? Tem pessoas, inveja aí tem, aí que não é brincadeira. Mas só que ele não dá de si para buscar. Mas, como diz aí na gíria, cresce os olhos, mas não sabe o trabalho que foi feito para que aquilo chegasse onde chegou. Acha que caiu do céu. Não caiu do céu. Dos céus caem chuvas e bênçãos de Deus. O resto, labor, trabalho e suor. Senão não vai para frente, não. Continuando. Na história do cristianismo, realça a parábola da vinha com os característicos dos seus obreiros. O que era e o que é, diz o Eclesiastes, e o que se passou é o que se está passando agora com a revelação complementar do Cristo. Há aqueles chamados pela madrugada, há aqueles que chegaram à hora terceira, chegaram à hora sexta, à nona e à 11ª. Na verdade, estamos todos na 11ª hora. E aqueles que ouvirem o apelo e souberem trabalhar, como os da hora 11ª de outrora, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Ai daqueles que clamarem contra a vontade do Senhor da vinha. Ai dos malandros, dos mercenários, dos inscientes. E hoje, o que nós estamos vivenciando no planeta Terra em relação a esses ensinamentos da parábola? Nós temos obreiros ou temos mercenários? Eu diria, vou até muito alto, 90% é tudo mercenário. Não quer trabalhar, quer ganhar sem fazer força, quer trabalhar jogando na loteria, veja os nossos políticos que roubam literalmente tudo que tem pela frente, não querem nem saber o que vai acontecer. E aí, gente, olha só em que nível nós estamos. Aquela mulher que recebia 31 mil reais de salários por mês, perdeu o carro, ela se sentiu uma mendiga andando de sandália baiana. Escrava, ela se autodenominou escrava. Coitada. Não vamos nem fazer comentários sobre isso. Não merece nem comentário. Né? O pior é que quem rouba não quer parar de roubar. Mas é o que eu brinco sempre, Agostinho. Caixão tem gavetinha para levar alguma coisa? Não sei, mas eu acho tem, mas vai levar o quê? E outra, eu pergunto mais a todos, aos internautas. Alguém está criando sucessores nas fundações, dos institutos que estão criando? Não, nada, absolutamente nada. Só está deixando herdeiros loucos para brigar e acabar com tudo em 2 tapas, como se diz na gíria. Olha que loucura! Não tem sentido nenhum, isso não é vida, gente. Isso não é vida, fazer isso para quê? Ninguém leva no caixão nada. Eu ousei, ainda perguntei para esse pastor, teu caixão tinha gaveta, você levou alguma coisa? Não tinha, não trouxe nada. Então por aí vocês vejam. Adianta muito toda essa ganância, gente. Não faz sentido. Isso é loucura. Isso aí está com a mente aberta, as trevas estão agindo do jeito que querem. Fazem o que querem com essas mentes. Quer dizer, não estão usando o bom senso, não estão usando a lógica e não estão usando a razão. Quer dizer, eu consigo comer aqui meio quilo de comida. Não, eu quero que põe 50 quilos aqui na minha frente. Para quê? O que eu vou fazer com isso? Tá bom. Assim é o dinheiro, não adianta querer demais, que não vai ter utilidade.
Me lembro bem de uma manifestação do Marechal Deodoro da Fonseca, alguns anos atrás, sei lá, 6, 8, 10 anos atrás, que ele foi muito claro. Todos esses que estão desviando dinheiro da nação, nenhum deles porão a mão nesse dinheiro. E por aí vai, né, meus amigos? Por aí vai. Perguntas, comentários, antes de avançarmos para outra parábola? Aqui tem muito ensinamento, viu? Nós estamos hoje, como ele disse aqui, estamos sendo chamados, trabalhadores da 10ª hora. Estamos a fim de trabalhar? Pôr o Cristo no coração ou não? Continuar como estávamos sempre? Deixa aí, vamos na igreja, faz a oração, tal, acabou, sai daqui, pecado não tem mais nenhum, peca de novo, volta aqui semana que vem. Imagina que deixa os pecados, está perdoado. Mentira, não está coisa nenhuma, que isso é comigo e com quem eu ofendi, com quem eu machuquei. Então não tem essa de que Deus vem aqui, Deus me perdoa os pecados. Não, eu tenho que acertar com quem eu ofendi, quem eu matei, quem eu prejudiquei, quem eu roubei. Esse não perdoa não, está só esperando a oportunidade para me fazer passar pelas mesmas dificuldades que eu fiz ele passar. Assim é com todos nós, meus amigos. Assim é com todos nós. Nenhum comentário? Mas eu considero o Espiritismo, mais ou menos, a época de Cristo, a nova época depois que Cristo faleceu, né? Tinha o começo daquela mansão do caminho, aquelas incipiente ainda que era verdadeiro, né? Sim. E a sinagoga, naquela época, arrecadava fundos e mais fundos e metia um pau em quem frequentava essas pequenas casinhas, né? É verdade. Entendeu? O Espiritismo hoje continua sendo uma casinha pequenininha e as igrejas se agigantando de uma forma que a gente fala, não é possível, né? Que conseguir tanto, mas tanto dinheiro. Mas é absurdo o negócio desse. Nós, humanos, ainda somos muito pequeninos. Nós ainda, por ser tão grudados à materialidade, lá no íntimo, a gente ainda quer ver Deus aqui na minha frente. Eu quero que Deus esteja presente. Deus só vai estar num lugar muito suntuoso, muito grandioso. E é o que fazem essas pessoas ao criar esses templos enormes, maravilhosos. As pessoas ficam fascinadas. Não usam a lógica e a razão. Por coisas materiais, né? Coisas materiais, então, grudadas nas coisas materiais. Você acha que Deus estaria aqui? Não, Deus, Espírito e matéria. Deus criou os espíritos para interagirem nas dificuldades da matéria e voltarem a espíritos elevados. Deus não está aqui, óbvio que está aqui, mas não definitivamente sempre aqui ele vai ficar. Não. Alguém fica para semente? Alguém viveu mais do que 100, 120 anos na matéria? Não. É impossível, não tem como viver, gente. No nível que nós estamos é impossível. E aí, termina o tempo, o que acontece? E aí? Vão ficar aqui chorando em torno da família, ou chorando pela fortuna que eu deixei aí, não quero saber de fazer nada de bem para as pessoas? Como é que fica? Eu estarei criando o meu inferno ou o meu céu. Mas não é esse céu e esse inferno que as igrejas vendem. Esse não existe. Este não existe. É mental. Se eu agir contrário às leis do universo, estou criando o meu inferno. Estou agindo de acordo com as leis do universo, estou criando o meu céu. Me sentirei em paz, em equilíbrio. Continuarei na seara do Cristo trabalhando. É isso aí, nada mais do que isso. Ou vamos vender um pedacinho de terra lá no céu, na hora que você chegar, está lá esperando. Já aconteceu, eu atendi um espírito e falou, cadê meu pedaço que eu comprei? Alguém vendeu para Cadê ele. meu pedaço do céu? Eu morri, não estou vendo o céu, eu estou vendo o que eu comprei. Passou a escritura? Eu perguntei, você passou a escritura? Perguntei mesmo. Alguém vendeu para ele. Então veja como é fácil. Como o ser humano é fácil de ser manipulado. Por quê? Falta de instrução, falta de vontade de leitura, falta de buscar o entendimento. É o que ele acabou de dizer.
Seremos operários para valer ou seremos mercenários? Depende de nós. Então vamos a mais uma parábola. Parábola da figueira estéril. Essa é bastante comprida, mas vamos começar, vamos com calma. Se não terminarmos hoje, o ano que vem, quando retomarmos o estudo, nós reiniciaremos a parábola. A parábola é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22, e Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Diz o Cristo: pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca, jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo aquilo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Vocês perceberam? Só esse finalzinho aqui, ó. Tudo aquilo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Será que, como é que anda a nossa fé atualmente? Nossa fé no Cristo, nossa fé em Deus. É isso que ele está colocando aqui. Como é que anda, hein? Será que aquela fé, me dá aí um jeitinho de me arrumar? Poxa, meu chefe hoje, pai, como é que é? Não é algo feito com o coração, com aquela vontade firme, sincera de ajudar, com aquela determinação que as coisas do Pai se sobressaiam em tudo aqui na terra. Não, a gente faz as coisas pensando na materialidade. Eu preciso ganhar um saco de dinheiro, ganhar aquilo, fazer isso, comprar isso, comprar aquilo. Gente, vamos ver o que diz Caibara aqui a respeito disso. Magnífica parábola, estupendo ensinamento. Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma. Porque Cristo tinha fluidos infinitos. Então, qualquer coisa que ele fizesse, ele poderia realmente secar uma figueira como ele secou, do ponto de vista científico. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo já se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidade, como na cura dos 10 leprosos e outras curas narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto, porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. Mas será que naquela época tinha ciência para definir e ver isso? Ciência não, mas para Jesus, o governador do planeta, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Lógico que ele via,
tinha todas as condições de ver isso. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como também pelos homens. O indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais do que folhas. Cadê os frutos? Que é o objetivo principal. O rico encaramujado na sua riqueza. E daí? Cadê o instituto? Cadê a fundação? Cadê as obras? Cadê que ele fez, que ele faz? Nenhuma. Depois vocês podem segurar, depois eles chamam. Então veja, é a mesma coisa. Uma instituição ou uma associação religiosa onde se faça questão de estatuto, vou ler bem devagar, uma instituição ou uma associação religiosa onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerce a misericórdia, não dá comida aos famintos, roupas àqueles que estão nus, agasalho e trato aos doentes, não promove a propaganda do amor ao próximo, não promove a necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé, essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, e Caimar diz, como acontece com o catolicismo de Roma, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. Não dá moleza. Caimar nunca deu moleza. Mas isso ele vai continuar, vai nos buscar já já. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência. Os sacramentos, para que servem? Para falsear os ensinos do Cristo. As festas, passeatas, procissões, imagens, etc., para consumir dinheiro em coisas vãs, iludir o povo com um culto que foi condenado pelos profetas dos tempos antigos no Velho Testamento e por Jesus Cristo no Novo Testamento. Tá aí, gente. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas dos frutos. A religião do Cristo não consiste nesse ritual utilizado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas católicos ou protestantes, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. Por isso o próprio Chico Xavier disse certa vez
que se o Espiritismo afirmasse que fora da religião, afirmasse que fora da religião não há salvação, ele teria sido o primeiro a cair fora. Mas como afirmou que é a caridade, ele continuou aceitando estar. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual, assim como se tornará apto a secar figueiras, dessas figueiras que perambulam nas ruas, seguidas de meia dúzia de bajuladores, dessas figueiras como as religiões sem caridade, que iludem os incautos com promessas ilusórias e com afirmações temerosas sobre os destinos das almas. Não é o que acontece hoje ainda nas religiões? Não, doa tudo que você tem aqui que você vai para o céu. E a turma vai, doa até o que não pode doar, mas doa, acreditando nessas bobagens. A figueira sem frutos é uma praga do reino vegetal, diz Carbachuta. Assim como os egoístas e avarentos são pragas da humanidade. E as religiões humanas são pragas prejudicialíssimas à seara do Senhor. Não dão frutos, só contém folhas. Agora não dá moleza mesmo. Ele pega para valer. Ele põe o dedo na ferida. Ou nós acordamos, ou continuamos como marionetes, sendo manipulados como sempre fomos. Depende de nós, meus amigos. Está tudo em nossas mãos. O que queremos fazer? Que caminho queremos seguir? Nós viemos aqui para passar férias? Alguém veio? Não, ninguém. Viemos aqui para ser uma figueira, para dar frutos, para ser um agente de mudança, como eu sempre digo. E não uma figueira só com folhas ou um mero espectador, achando que só de olhar vai resolver os problemas. Não, arregaçar as mangas, buscar, trabalhar incessantemente, trabalhar no limite das forças, como diz o Livro dos Espíritos. Comentários, perguntas? Vamos lá, gente, antes de avançar. Gostaria de ouvi-los. Nada? Está fácil, né? Está tranquilo, não tem dificuldade para entender. Se você lembrar, hein, Magno? Você lembrar que lá atrás, o primeiro é contestar indulgências, né? E hoje você vê os discípulos desse senhor, que está aí hoje pedindo indulgência para vender, não terreno só no céu, não, mas vendendo ali na base, em outros lugares. Curitiba, por aí fora. Não é? Então você fala, meu Deus, o que mudou de lá para cá? Mas o pior de tudo é que o ser humano continua igual. Então, mas o que a gente questiona muito, o que está faltando para a gente, na verdade? O que falta, né? Porque informação, o mundo hoje nunca teve tanta informação. Tanta facilidade. Pesquisa você pode fazer de todo tipo. Mas a ignorância parece que ela supera tudo isso, né? E a partir do momento que você... O que eu fico assim, abismado não é com as pessoas que não têm cultura, mas com as pessoas que têm cultura e praticam isso. Algum motivo me leva a pensar que é por ser fácil. Eu acreditando em Jesus, em Deus, eu estou tranquilo quanto a isso. Eu estou conseguindo me mentir, né? Sim, está se iludindo mais uma vez. E acho que o Brasil hoje está iludido com muitas coisas, né? É verdade. Etc. Mesmo você provando que o cara é um mau cara, mas está aí. É do ser humano, será? Bom, eu quis dizer, doutora Marlene, só na grande paulada é que nós vamos todos na Terra acordar e vamos buscar todos esses ensinamentos. Eu acho que pelo amor está difícil. Está difícil. É só pela dor. É só pela dor, infelizmente. Infelizmente. Bom, meus amigos, nós, ano que vem, quando retomarmos, na segunda semana de janeiro,
nós vamos continuar. Mas desejo a todos os internautas que nos acompanham às terças-feiras um ótimo Natal, entrada de ano feliz, mas o Natal, que o Cristo realmente esteja presente, que o aniversariante esteja presente. Não é o Natal só para beber até cair, não. É colocar o Cristo, renascer no coração todos os ensinamentos do Cristo e que cada um de nós renove as nossas forças para realmente, ao assumir esses ensinamentos do Cristo, colocá-los em prática no ano que vem. Um ótimo Natal, saúde, paz e que nos encontremos aqui no ano que vem. Muito obrigado a todos.